Fala galera do Instagram, como vocês estão? Tudo bem? Beleza, faltando 1 minuto para as 21 horas. Como combinado, pontualmente às 21 começaremos. Como vocês estão? De onde vocês são? Fala Letícia, Milene, boa noite. Fala Ana, Paulo, Luluzinha, Samara, Marcilene, como vocês estão, pessoal? Olá! Tudo bem? Fala Milene, Ana Cláudia, Jesse, Alexandro, Simone. A galera tá chegando aí, vamos lá. Estão conseguindo estudar, pessoal? Como é que tá os estudos aí? Fala Alessandra, Juazeiro do Norte, fala Goiânia, Araçatuba, Rio de Janeiro aqui do lado. Fala pessoal, boa noite, pessoal de BH, também sou mineiro. Sotaque entrega, né? Sotaque entrega, mas já moro no Rio desde 2012 e meu carioquês não tá fluente não. Um dia eu chego lá. Ceará, Maceió, galera de Alagoas presente, Fortaleza. Esse negócio de mudar demais, pessoal, a gente vai misturando o sotaque, né? Meu sotaque mais carregado é o de Minas mesmo, mas morei na Bahia um tempo, não peguei ao pessoal de Salvador, eu morei em Porto Seguro, não peguei o baianês. Aprendi algumas expressões lá, né? O de hoje a 7, beré vai inchar, vamos jogar um baba, algumas coisas a gente pega. Morei em Porto Alegre também, não aprendi a tomar chimarrão, nem falar bar. O pessoal de São Paulo aí tá presente também. Coronel Fabriciano, morei no Amar Lanari aí. Morei em Patinga, Santana do Paraíso. Conheço a região do Vale do Aço. Galera da Bahia. Suzano, interior de São Paulo. Fala galera. Diamantina, estudei em Ouro Preto. Também histórica cidade de Minas. Letícia é minha irmã, pessoal. Bauru. Grande abraço, Lê. Deixa um abraço pro cunhado aí. Maceió. Galera de Natal. Fala aí. Pessoal, nós vamos começar daqui uns 2 minutinhos. Esperar dar 9h05, dar um tempinho pra galera chegar. Paracatu. A galera de Paracatu. Joguei um Gime aí de 94, se eu não me engano. Jogos do interior de Minas. Aracaju é legal, tem vários passeios legais. Quênio de Xingó. Grô do Goré, tem isso aí. Montes Claros. Tem muita carne seca com piqui aí. É bom. Moxite. Amapá. Meu irmão mora em Macapá. Tá aí. Recife. Brasília. Terra dos concursos. Betim, logo em grande BH aí. Terra da Fiat. São Luís, Terra do Reggae. Galera tá presente aí, galera do Brasil inteiro. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Rio das Ostras aqui perto aqui, Chapada Diamantina, Macapá. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma continuidade da nossa aula 5, tá? Nós vamos falar sobre a importância das revisões e como fazer revisões, quais os cinco tipos de revisões e como fazer cada uma delas. Então, vai ser fundamental esse bate-papo de hoje. Peraí que eu tô reconectando aqui. Beleza? E vamos ver se a conexão aguenta. Deu uma pausada aqui, mas vai lá. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os cinco tipos de revisão, tá? Vamos falar sobre resumos, como fazer, mapas mentais, revisões por questões, revisões por áudio e revisão de releitura de material bruto, tá? Nós vamos passar um pouquinho sobre cada um deles e falar da importância de cada um, quando utilizar e quando não utilizar, né? Na aula anterior, eu falei um pouco sobre
como fazer revisão e para quem que é, se é iniciante, se é intermediário, se é avançado e quanto tempo utilizar entre um e outro, né? Então falei que, por exemplo, o iniciante ele vai utilizar de 10 a 20% a 30% do seu tempo para fazer revisões, né? O intermediário ele já vai utilizar de 30 a 60%. E o mais avançado ele vai utilizar cerca de 60 a 100% do seu tempo para fazer revisão. Então, à medida que você vai evoluindo nos estudos, você vai se dedicando mais às revisões. No início você está ali com contato primário com a matéria, é hora de entender, de estruturar os seus estudos, é hora de planejar bastante, planejamento é fundamental, né? E à medida que você vai evoluindo, você vai se dedicando um pouco mais para os estudos, para as revisões, que na verdade o que é uma revisão? Nada mais é que a consolidação do conhecimento e assim, é um reduzir sem destruir o conteúdo. Você vai, na verdade, a revisão você vai construir resumos, e aí tem várias estruturas, resumos em áudio, questões, mapas mentais, para preparar o seu material para uma boa revisão. Então, na verdade, aquele primeiro contato com a matéria, o seu objetivo tem que ser o quê? Entender onde você está, que campo minado é esse, né? Estou aqui, nunca estudei nada, que campo minado é esse? Deixa eu me planejar aqui, por quê? Porque a partir do momento em que eu iniciei os estudos dessa disciplina, eu já tenho que pensar na minha revisão. Como vai ser o material que eu vou construir hoje que vai me servir de base para os meus estudos futuros, né? Então, na hora de selecionar material, pessoal, é fundamental que vocês escolham um bom material, mas é um material, né? E a partir desse um material, você vai trabalhar o seu material para os próximos meses e talvez ano, certo? Então, peguei o material bruto, primeira coisa que eu tenho que fazer é entender onde eu estou para montar resumo, tá? E aí, resumo que eu falo assim, para montar um material de revisão. E aí você tem 5 tipos de revisão. O primeiro delas é releitura ou ver uma outra vez uma videoaula. Então eu tenho um material lá bruto, uma lei seca ou um material em PDF gigante lá. E uma das formas de revisão é eu reler aquele material, né? Não é a forma mais eficiente. Concordam comigo? Que eu reler de novo, ter aquele retrabalho de ler aquele material novamente, gigante, que traz conceitos importantes e tudo mais, mas eu passar por aquilo ali novamente não é dos mais eficientes. Ah, Breno, então você está falando que eu nunca devo reler o material? Não, não é bem isso. Há alguns casos que eu indico sim a releitura ou você revisitar uma videoaula. E quando é que é mais indicado esse tipo de revisão por releitura de materiais? É quando a matéria ela é muito relevante. Quando o assunto, na verdade, ele é muito relevante. Então, quando a gente pega, por exemplo, direito constitucional, né? E a gente fala aí de direitos e garantias individuais, ali cai muito. Então, aquilo ali é muito importante. Esse tipo de material, ele é importante para você dar uma relida no material bruto, inclusive na lei seca, bastantes vezes, né? Tá, Breno, mas como é que eu sei o que é importante e o que não é? É a primeira vez que eu tô pegando material. Aí que entra o que eu chamo de engenharia reversa dos estudos. Tudo que a gente quer no concurso público é acertar o maior número de questões da nossa prova, que está no tempo futuro, certo? Sim, mas as provas anteriores, elas têm que servir de caminho para nós. Elas têm que nos dar a direção. E sim, pessoal, a boa notícia é que há padrões nas provas, certo? Então, se a gente estudar de forma estruturada e antes mesmo de ter um contato, uma leitura inicial do material, você saber o que a banca realmente cobra daquele determinado assunto, você consegue direcionar o seu material de estudo futuro. Você consegue fazer um material de resumo ou um mapa mental, ou até os grifos seus no material bruto ficam mais bem estruturados e melhor e mais eficientes e mais estratégicos. Então,
primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que eu sugiro para os meus alunos de mentoria fazer é fazer uma análise do que já caiu. E aí nós temos várias plataformas de questões, e a que eu utilizo é o Tec Concurso. Quem faz as minhas mentorias aí sabe que eu sempre abro ali a estrutura, mostro os percentuais de cada assunto, onde que tem cada tema e tudo mais, certo? Ô pessoal, vocês no final, só para esclarecer aqui, eu vou fazer uma explanação de todo o conteúdo aqui, no final eu respondo perguntas, tá? Tranquilo? Beleza, né? Então, assim, já falei da releitura, que eu acho que é a menos indicada, mas ela é indicada para visitar tópicos muito importantes. Onde a gente vê esses tópicos importantes? No histórico de questões da banca, certo? Então, aqueles tópicos considerados ali, eu sempre utilizo Pareto para definir isso aí, né? Quais os 20% mais importantes daquilo ali? Então, aquilo ali a gente extrai e é ali que nós vamos nos dedicar bastante, inclusive em releituras, certo? Beleza. Outra forma de preparar o material para as revisões é fazendo resumos, né, pessoal? E aí o resumo é o mais comum que o pessoal utiliza, que os concurseiros utilizam como base de revisões. E eu quero deixar claro, pessoal, que esses 5 tipos, a releitura, revisão por resumo, mapas mentais, revisão por questões, revisão por áudio, um não exclui o outro, tá? Cada um tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens, e ele é indicado para determinado tipo de perfil. Pessoas que não conseguem ficar escrevendo muito ali, tem mais facilidade visual, gráfica e tudo mais, tem mais facilidade em mapas mentais, talvez. Pessoas que não gostam muito de escrever, às vezes com áudio, resumo de áudio, ou por questões. Então, cada um tem suas vantagens e desvantagens, e mesmo aquela pessoa que tem uma facilidade com resumos, às vezes é importante ela visitar um pouco as outras formas de tom. Deixa eu ver como é que tá minha internet aqui rapidinho, pessoal. Acho que vai melhorar. Eu acho que agora vai melhorar. Acho que eu mudei um pouco a configuração da internet aqui. Espero que melhore. Travou. E aí, liberou aí? Me dá um feedback. Travou. Tinha travado mesmo porque eu mudei a rede aqui. Porque tava dando um aviso aqui que tava pausado. Como é que tá aí? Dá um feedback. Voltou? Beleza, acho que voltou, né? Vamos lá então. Então, o resumo. O resumo, na verdade, ele é uma base da revisão. E ele tem o objetivo de reduzir sem desconstruir um conteúdo, tá? E ele, assim, quando você pega o material do Tec Concurso que eu falei, lá vai vir vários tópicos. Então, quando você pega o material bruto e vê os tópicos que mais caem, você já marca, antes mesmo de fazer a leitura do material, o que você achou mais importante. Ah, não entendi, Breno, como é que faz isso? Então, é simples, você tem ali o material, deixa eu pegar um exemplo aqui. Você tem ali o material de organizações do Estado, por exemplo. Você tem ali o material de constitucional organizações do Estado, artigo 18 a 43. Aí você tem lá todo aquele material, várias páginas, aí você vai ver o que vai cair aqui. De acordo com o banco de questões aqui, 18% do constitucional cai organizações do Estado. Então é um material importante de você resumir, é bem relevante. Só perde para direitos e garantias fundamentais, que é cerca de 26%. Tá? E aí, dentro de organizações do Estado, nós temos aqui vários subtópicos com os seus percentuais. Por exemplo, aqui, da organização do Estado, da União, bens e competências exclusivas, privativas, comum e concorrentes. Dentro desses 18% quase, mais de 4% é sobre a União. E aí nós temos aqui outro tópico importante,
de administração pública, por exemplo, você tem aqui 7,98%. Então é muita coisa. Então esses pontos exigem maior cuidado. E aí dentro de administração pública você tem dividido em disposições gerais, que dá 12, que desses 7,98, 5,29 é a respeito disso aí, do artigo 37 e 38. E depois você tem dos servidores públicos, 39 a 41, que é o artigo da Constituição, que representa 2,69%. Isso aqui, pessoal, é uma simulação que eu fiz baseada em direito constitucional que cai para servidores dos tribunais de justiça, tá? Então, carreira jurídica. Eu simulei aqui um banco de questões. Então, sempre que você for estruturar o seu material, você tem que pegar esse banco de questões e direcionar para a banca e para o cargo específico que você vai fazer. Porque, por exemplo, eu sou auditor do Tribunal de Contas. Quando eu fui estudar direito administrativo, por exemplo, eu sabia que licitações e contratos ia despencar, né? Porque há órgãos de controle, cai muito o direito administrativo e licitações e contratos faz parte das atribuições do cargo. Então, quando você, além de você fazer uma auditoria prévia do material que você vai estudar, é importante também você conhecer as atribuições do cargo para entender quais as atribuições e o que realmente é relevante, beleza? Então aí você já consegue inicialmente saber o que a banca cobra, para só aí começar a atacar os estudos. E aí quando você começar a ler aquilo ali, você já vai saber, você vai grifar os tópicos ali, você já vai saber o que é mais importante, onde você vai atacar um resumo. Melhor ainda, se você tiver condições, e algumas pessoas têm essa habilidade, tá? De ler questões. Tem um outro método de estudo que eu ensino nas minhas mentorias, que é baseado no método 5x, que é o que ensina você a fazer 5 vezes mais questões que o seu concorrente, que ele começa basicamente lendo o enunciado da questão e a resposta certa, de todo aquele assunto antes de começar a teoria. Então, na verdade, ele inverte a lógica do estudo para primeiro ele saber o que cai, para depois estudar para concurso, né? Porque hoje, como é que é a regra? Como é que a maioria dos cursinhos ensina e como é que a maioria dos professores ensina? Você pega o material, faz a primeira leitura. Aí vai entender mais ou menos, depois você vai para uma segunda leitura e vai começar a grifar. Aí na terceira leitura você vai e faz o resumo, né? Aí depois você vai testar muito exercício. Esse aí é o método tradicional de estudo, né? Na verdade, eu prefiro ver primeiro o que cai para direcionar melhor meu estudo logo na primeira lida para otimizar isso aí. Lembrando que nas mentorias, o objetivo principal da mentoria é justamente acelerar o processo de aprovação do aluno. É lógico, pessoal, que há perdas de informação nesse método, né? Eu sempre diferencio concurseiro de estudante, não tem problema nenhum de você ir pelo método tradicional. Se você se sente mais confortável assim, que bom, você tem que descobrir seu jogo. Mas eu trago algumas ferramentas diferentes que nem sempre são disponibilizadas para você começar a repensar como é que você está estudando e se dá para inserir algumas metodologias para melhorar seu jogo e acelerar um pouco mais esse tempo que você tem aí para estudar e acelerar um pouco mais a aprovação, certo? Então nós já falamos de uma forma de revisão, que é a releitura, que eu acho a menos eficiente. Falamos agora de resumo, e quando fazer o resumo? Também. Pareto, cara. Eu utilizo muito Pareto para tudo. E aqui, pegando o exemplo também de direito constitucional, que eu separei aqui, deixa eu só ver os dados aqui que eu vou ler para vocês vão entender o porquê dessa importância. Ó, direito constitucional, eu separei aqui um banco de questões de 1.078 questões CESP da área jurídica, servidores do judiciário, tribunais federais e estaduais. Dessas 1.078 questões, 26%, quase 26%, 280 questões são de direitos e garantias fundamentais, 17,9% são de organizações do Estado e 35,9% são de organizações de poderes. Ou seja, esses 3 tópicos, pessoal, no universo aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No universo de 17 tópicos, 3 tópicos representam 80% da prova. Tá, e o que significa isso? Significa que esses 3 tópicos
Você tem que destruir na prova. Esses 3 tópicos são obrigatórios para você fazer resumos sensacionais e, se possível, revisitar em releituras. Por quê? Porque 3 tópicos representam 80% de tudo que já caiu nos últimos, se eu não me engano, aqui são 3 ou 4 anos de direito constitucional que eu peguei. Então você veja que se você quer acelerar, é muito mais fácil você ficar muito bom em 80% da prova do que mais ou menos em 100% de todo edital, né? Então, um dos principais erros do concurseiro, ao meu ver, é achar que a obrigação dele é zerar o edital, estudar todo o edital. Não é. Né? Então, a partir dessa forma de estudo, você consegue identificar as tendências da banca para direcionar o seu estudo e direcionar seu resumo. Se você... Um erro que eu acho muito grande também é você querer fazer resumo de todo o material. Cada parágrafo, querer resumir o parágrafo. Não, gente, isso aí você está reescrevendo o material. Né? Resumo, você tem que ir lá na jugular mesmo e estruturar o material de uma forma que você, a partir do entendimento do que a banca cobra, você construir um material robusto, reduzido, mas sem perder informações relevantes. Por quê? Porque você já sabe o que é relevante antes de construir o resumo. Né? Então, a partir daí você vai construir um material poderoso, de fácil revisão, de fácil entendimento, personalizado para você e, sem dúvida nenhuma, vai elevar o seu nível nos concursos públicos. Né? E esse método aliado à revisão por questões, aí você potencializa ainda mais. E as revisões por questões será o próximo tipo de revisão que eu vou abordar agora. Então nós abordamos. Primeiro, para quem chegou agora, vi que pessoal tem alguns que chegaram agora, nós estamos falando sobre tipos de revisão, tá, pessoal? Quem chegou agora e não me conhece, eu sou Breno Santos, eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, sou mentor para concursos públicos e sempre estou aqui presente no canal Materiais para Concurso, com lives aqui. Tem algumas lives no YouTube também, com materiais gratuitos para vocês. Inclusive, eu abri uma mentoria gratuita para o pessoal do perfil, tem uma turma já de abril, o mês todo de abril nós estamos com mentorias gratuitas. Infelizmente acabou ontem o período para inscrição, mas eu já deixei no link da bio lá um pré-cadastro para as próximas mentorias, tá? Depois que acabar aqui vocês vão lá, visitem lá, tá lá disponível. E nós falamos aqui, essa aula na verdade ela é continuação de uma aula 5, que eu gravei na semana passada, tá lá no YouTube, tem o link na bio também do YouTube. Nós falamos sobre a importância das revisões e agora nós estamos atacando os 5 tipos de revisões, que é releitura, revisão por questão, por resumo, mapas mentais e por áudio. Tá? E agora nós vamos falar sobre, já falamos de releitura, falamos de resumo, agora nós vamos falar sobre revisão por questões. E basicamente como é que eu faço para fazer revisão por questão? É muito eficiente, tá, pessoal? E tem 2 formas. Tem a forma passiva e ativa. Passiva é você, sem ler a questão, você clica em qualquer resposta lá de um banco de questões, eu utilizo o TEC para fazer esse tipo de coisa. Você clica em qualquer alternativa, vai em resposta, aí vai aparecer qualquer resposta certa, você vai dar um Ctrl+C no enunciado, Ctrl+V, Ctrl+C no enunciado e na resposta certa e um Ctrl+V no seu material Word, por exemplo. Tá? Simples assim, você vai fazer um resumo do que a banca cobra no Ctrl+C, Ctrl+V, do enunciado e da resposta certa. Aí se for CESP, que não tem enunciado, é certo e errado, você vai clicar certo várias vezes, pega um banco, por exemplo, de 50 questões do assunto atos administrativos. Pega ali 50, 100 questões. O TEC Concursos, tá? TEC Concursos. Depois, quem tiver dúvida, manda um direct para mim que eu explico tudo certinho isso aí, beleza? Então, você marca ali certo em tudo, sem ler o enunciado, nas 100 questões. E vai gabarito, certo gabarito, certo gabarito. Depois, pessoal, depois você tem um relatório dos seus acertos e erros. Aí dá para você filtrar só o que você acertou. Então, se é certo e errado e você filtrar tudo que você acertou, significa que aquelas afirmativas da banca estão corretas. Então, você faz um resumo ali
muito eficiente de tudo que caiu num determinado período de tempo anterior da banca, certo? Então é um tipo de resumo. Se for FCC, FGV e outras bancas que tem ABCDE, você clica ali em qualquer resposta aleatória, vai ver qualquer resposta correta, dá um Ctrl+C no enunciado, Ctrl+V no seu material, Ctrl+C na resposta correta, Ctrl+V no seu material. Ah, estiver pedindo a incorreta, aí você vai dar um Ctrl+C no enunciado e um Ctrl+V no material e Ctrl+C nas outras 4 alternativas que estão corretas, exceto a incorreta. E você vai ter um gabarito da banca ali para você estudar e rever. Essa é a forma passiva de fazer um resumo por questões. A formativa, à medida que você vai estudando por questões, você vai destacando aquelas que você acha que o comentário do professor está muito bom, que aquela que você sempre fica em dúvida, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V nela e bota o comentário do professor ali no material separado, naquela questão, e aí você, de forma ativa, fazendo, pensando, raciocinando na questão, você já vai montando o seu material de revisão por questões baseado nos comentários dos professores daquela questão e naquelas questões que você sempre fica com alguma dúvida e tudo mais. Não precisa fazer de todas as questões, né, pessoal? Aquelas questões que já estão consolidadas no seu conhecimento, aquilo ali não precisa revisitar tanto. Então você vai talvez só pôr uma observação e tudo mais. E as vantagens e desvantagens das questões, né? Esse método, ele é um método que agiliza o processo. Então, quando você não tem um material muito bom de revisão e tem pouco tempo para estudar, esse método é um método interessante, né? E quando fazer e quais os assuntos fazer? Aí é Pareto, né, pessoal? Da mesma forma que eu selecionei os assuntos para fazer resumo e também para fazer releitura, aqui também eu posso utilizar tanto Pareto para fazer um resumo por questões do que mais cai e aí separar, ó, isso aqui é o que mais cai. E também eu sempre separo ali aqueles. Na verdade, eu uso Pareto 2 vezes. Eu tenho um método que eu ensino na mentoria que chama 3696. Então, quem é da mentoria vai ficar sabendo lá. Quem não for, quem sabe em outras aulas aí, eu tenho a oportunidade de explicar como é que é esse método 3696 para selecionar o que estudar e como montar um cronograma eficiente. Mas, basicamente, você pega o filé mignon e separa daqui. E esse você vai fazer vários tipos. Você vai fazer resumo por questão, você vai fazer releitura, porque ele tem que ter muito. Porque às vezes o resumo, qual o problema do resumo? Perda de informação. Né? Mas se você identificar que um assunto é de extrema importância para a sua prova, além do resumo, você de vez em quando você vai ter que revisitar o material bruto, essa releitura, somente porque é mais importante. E também separar questões mais importantes daquele assunto para revisitar nas vésperas de prova, que é muito importante você ter um material mais denso e enxuto. Mais enxuto, né, na verdade. E também você faz o Pareto invertido, que é aquele percentual de questões, de assuntos não muito relevantes que você deixou fora, tanto do resumo como da releitura, você agora vai fazer o quê? Vai fazer um consolidado de questões que você errou, por exemplo. Ah, Breno, então quer dizer que você também estuda aquilo que está fora do que é mais importante da banca? Sim. Você vai estudar ali muito aquilo que é muito importante e o que não for tão importante, que ele tem importância intermediária, você vai estudar também proporcional à importância dela na prova. E aquilo que não tem importância quase nenhuma, você pode até deixar de lado, né? Mas aí como é que você vai estudar essas matérias não muito importantes? Talvez só por questões, dependendo do tempo que você tem para até a sua prova, né? Você não vai ficar lendo materiais e materiais ali. Você vai fazer só questões e comentário de professor. E aí aquelas questões que você acha que são chaves para aquele determinado assunto, você faz esse resumo por questões. Tá entendido, pessoal? Então esse foi o terceiro tipo que a gente apresentou. O quarto tipo é o tipo de revisão por áudio. Teve um dia desse que um aluno meu me agradeceu aos montes. Nossa, Breno, que sacada sensacional, eu não sabia que...
Assim, muita gente faz, e hoje com a tecnologia que tem hoje é muito mais fácil, né? E como é que funciona essa revisão por áudio? Tem gente que fala, eu também ouço podcast, eu ouço a Constituição por áudio. Bom, isso aí não é um resumo, né? Isso aí é o material bruto e tudo mais. O resumo de áudio, na verdade, você vai fazer seu próprio áudio. E qual que é a importância desse resumo por áudio? Pessoal, antes de eu ser auditor do Tribunal de Contas, quando eu trabalhava como especialista em políticas públicas no Espírito Santo, em Vitória, até vi o pessoal de Vitória aí, eu morei um tempo em Laranjeiras, na Serra, que é um município do lado de Vitória, da Grande Vitória, e eu demorava 1 hora para chegar no trabalho. E aí eu ia de ônibus, então ali eu ficava com o meu áudiozinho. Na época eu escutava muito áudio, mas não era resumos meus. Eu escutava a Constituição Federal e tudo mais. Então, às vezes você não tem disponibilidade de estar com o seu material escrito ou seu PDF ali em alguns momentos. Às vezes você está em pé no transporte público, você bota seu fone de ouvido ali e está com o resuminho que você fez, você personalizou. Qual que é a importância disso? Você está lá no resumo de questões, você está fazendo questão. Aí tem uma questão que te chamou muita atenção, você viu que o comentário do professor é interessante, né? O que você pode fazer? Gravar a questão e gravar o comentário do professor. Cria um grupo lá, você e sua esposa, você e seu primo, você e você mesmo, um grupo lá, direito administrativo, aí você põe o título do assunto e grava um áudio. Fala, questão número tal, da banca tal, ano tal, questão foi essa, comentário do professor, você vai lendo o comentário do professor. E aí, quando você não tiver à disposição todo o material, todo o seu arsenal de materiais possíveis, é possível você bota o seu fone de ouvido, pega o seu WhatsApp ali e bota o áudio que você gravou para você mesmo, entendeu? É um material personalizado, é aquilo que você achou importante de destacar no momento do seu estudo, entendeu? E é fundamental para consolidar o conhecimento. Da mesma forma, você vai utilizar a sua criatividade. Você pode pegar parte daquele resumo que você achou importante e ler também. Ler ele em voz alta, gravando, né? E quando você estiver no momento, no carro, no transporte público, ou em um momento que você não tem disponível todo o material, você vai lá, bota o seu fonezinho, bota o seu WhatsApp ali no seu grupo, no seu direito administrativo, constitucional, português, e bota o áudio ali para você revisitar aquilo que você achou importante no momento que você estava estudando, que você destacou aquele ponto. Beleza? Então ele tem essa importância e isso aí você pode abusar e use e abuse desse artifício que ele é muito bom. E quando você está estudando aqueles assuntos que você está errando muita questão, então é fundamental você ter várias formas de estudar aquilo, porque se você está errando muito, em algum momento te confundiu. Então, assim, é bom você ter um resumo claro daquilo, estudar questões daquilo ali, repetir as questões e também ouvir aquele assunto para consolidar ainda mais. Certo, pessoal? Então nós já falamos releitura, resumo, questões e revisão por áudio. E agora falta mapas mentais. Breno, mas você fazia isso tudo para estudar? Não. Eu não fazia tudo. Em algumas matérias eu achava mais eficiente uma forma, em outras matérias eu nem fazia resumo, porque eu já tinha aquilo ali mais consolidado. Por exemplo, português era uma matéria que eu não estudava muito, porque eu já tinha uma base muito boa do ensino médio. Fala, Leandro, valeu pelo elogio, brigadão, vai curtindo aí. Então, assim, às vezes isso aí você tem que se conhecer, né, pessoal? Não vai saindo também fazendo resumo de tudo, que eu sou totalmente contra. Você tem que entender onde você está em determinada matéria, fazer aquela análise prévia do que mais cai e selecionar os tópicos mais importantes para resumir aquilo ali, para ser mais eficiente, mais produtivo nos estudos. Então você não precisa sair fazendo resumo de tudo, até porque tem gente que demora muito, e aí quando o tempo gasto para resumir, para elaborar o resumo, for maior do que a consolidação do conhecimento numa releitura, não faz sentido você resumir, certo? Então tem que selecionar muito bem o que você vai resumir, porque é um desgaste, é um gasto de tempo ali, mas você tem que pensar no planejamento. Compensa eu resumir isso aqui?
Quanto que cai? Cai muito, cai pouco? Opa, cai muito? Compensa, porque esse material eu vou ter que revisitar ele várias vezes porque é de suma importância esse assunto. Então, a gente tem que selecionar o que a gente vai resumir baseado nos conhecimentos que a gente tem na disciplina. E aí você é o maior conhecedor de você, né? E aí, eu não sei se você tem mentor, se tem coach, é outra pessoa que pode ajudar você, auxiliar você nessa avaliação. Como é que você está alocando o seu tempo para cada disciplina, de acordo com o que você quer, qual cargo você almeja, né? Então, às vezes, trocar ideia com pessoas mais experientes ajuda a encurtar caminho. Eu sempre falo que direção é mais importante que velocidade e que aprender com os erros dos outros é melhor do que aprender com os nossos próprios erros, porque encurta muito o caminho, né? E nas minhas mentorias eu falo pro pessoal, pergunta bastante, porque se vocês não estão perguntando, vocês não estão explorando de alguém que já caminhou ali, já errou bastante. Eu já fui reprovado em mais de 30, 40, sei lá quantos concursos, já fui aprovado em 10, mais de 10, não sei, mas assim, o mais interessante é aprender com a experiência de quem já esteve no campo de batalhas, quem já usou várias ferramentas, algumas funcionaram, outras não. Quem conhece muitas pessoas do mundo dos concursos que passaram e usaram ferramentas diferentes, que às vezes eu não uso uma determinada ferramenta, mas eu sei como é que usa, porque meu amigo usava, eu tentei usar e não consegui, dá certo para um, não dá certo para outro. Mas o interessante aqui é que eu estou te dando as principais ferramentas e arsenais para você entender qual o seu jogo e onde você pode utilizar cada uma delas, quais os benefícios de cada um, certo? Então agora nós vamos para o último, que são os mapas mentais. Que mapa mental, pessoal, ele não serve só para estudo, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele te ajuda a enxergar de forma sistêmica o todo, tudo, né? Então você vai ler um livro, você conseguir resumir ali uma folha das partes mais importantes ali e tudo mais, você conseguiu enxergar de forma sistêmica, no bater do olho ali você já se situou de que se trata. Quando a gente faz resumos de forma linear, vai escrevendo, 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 a visão do todo ela se perde, né? E os mapas mentais é interessante que eu também não usava em todas as disciplinas, mas nas que eu utilizava, eu lembro que chegava na hora da prova, eu lembrava que essa questão é aquela do mapa mental dessa cor, que tinha um rasgadinho na ponta da folha que estava suja de café ali. Então você lembra, você tem aquela memória fotográfica do mapa que faz você buscar na sua memória a resolução da questão na hora da prova. É uma coisa impressionante o poder do nosso cérebro, lado esquerdo, lado direito ali, o lado direito para as imagens, questões racionais e também questão de imagens, mais que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas podem ter certeza que se você fizer um mapa mental bem feito, ele vai te ajudar muito a mapear, um mapa, né? Mapear a matéria de uma forma fotográfica. E isso, quando você pega uma prova para fazer e lembra daquele desenho que você fez e o porquê que você fez, é sensacional. Aí eu vi uma pergunta aí de se eu indico alguns mapas mentais. Olha, tem... depois você manda um direct, eu conheço mapas mentais muito bons, mas eu também indico você a aprender a fazer seus próprios mapas, tá? Tem vantagens e desvantagens de você utilizar mapas de terceiros e fazer os seus próprios mapas. E é bem clara essa diferença, né? Quando você faz o seu próprio mapa, os seus desenhos ali, os seus mnemônicos são diferentes e vão ser mais úteis para você lembrar daquilo ali na hora da prova. No entanto, o tempo que você vai gastar elaborando o mapa mental talvez possa ser improdutivo, mas aí eu vou dar algumas dicas aqui no decorrer dessa conversa nossa de mapas mentais que podem ajudar você na elaboração do seu mapa mental, né? Quando você pega mapa mental de terceiros, talvez é interessante para quem está iniciando, mas não para estudar pelos mapas mentais de terceiros, e sim para modelar, pegar o modelo, pegar a estrutura, pegar assim a ideia de como é construído o raciocínio, como é distribuída a informação, né? Porque tem gente que pega determinada matéria e quer resumir tudo numa folha só.
calma aí, vamos. Não tenha medo de fazer vários mapas mentais. Eu falo com alguns alunos meus nas mentorias e algumas técnicas para combate à procrastinação e tudo mais, e alguns métodos de, de estudo, né, que o Pomodoro, por exemplo, que é interessante você utilizar aqueles 25 minutos ali, por período que você vai estudar em concentração extrema, para dividir, sei lá, 15 minutos, aí depende da evolução da pessoa, se ela é iniciante, se ela é intermediária, se é avançada. Mas usar a parte para você construir o conhecimento e uma parte para você transformar esse conhecimento em mapa mental. E aí esse período que você decidiu para construir o mapa mental, você vai usar a técnica da lei de Parkinson. E o que significa isso? Se você tem 10 minutos para fazer a tarefa, você vai fazer a tarefa em 10 minutos. E a lei de Parkinson fala o seguinte, que a tarefa ela se expande no tempo determinado para ela ser realizada. E o que isso significa? Significa que se você tiver um mês para fazer um trabalho, não sei se você lembra da sua época de faculdade, na sua época de ensino médio, se a professora desse um mês para você fazer o trabalho, você ia fazer no último dia. Você ia fazer ela na véspera de entregar o trabalho. Tá, mas você gastou um mês para fazer. Sim, mas você fez em um dia. Se a professora te desse uma semana, você ia gastar uma semana, mas você ia fazer no último dia. Se a professora te desse um dia, você ia fazer em um dia. Tá, mas qual que é a diferença? O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais tempo você se dá, presta atenção, pessoal, esse conceito ele é fundamental para você ser mais objetivo nos estudos. Hein? Quanto mais tempo você se dá para realizar determinada tarefa, mais complexa a tarefa parece ser. Então veja só, não significa que a tarefa muda de complexidade. Mas imagine o professor falando, olha, vou pegar um nome aqui. Olha, Ana, você vai fazer um trabalho sobre atos administrativos e você tem um mês para me entregar esse trabalho sobre atos administrativos. Aí ela vai pensar, poxa, vamos partir do pressuposto que a Ana é super avançada, é formada em Direito, sabe muito de atos administrativos. Poxa, o que eu vou arrumar para escrever esse tanto de coisa de ato administrativo em um mês? Aí ela vai começar a achar pelo em ovo, ela vai começar a estudar 10 doutrinas diferentes, 50 livros e tudo mais, como na verdade a essência do ato é o elemento do ato, característica, tudo. Você entendeu? Tem algumas informações mais relevantes ali, que é o que você tem que guardar. Mas não, se você deu um mês para a tarefa, você vai começar a criar muita complexidade onde não tem. Agora você vai falar, ó, você vai me entregar um trabalho de ato administrativo para amanhã, você pode ter certeza que o supra-sumo vai estar ali. Então, para tudo que você for estudar, estabeleça limites apertados de tempo para você estudar aquilo ali, que você vai criar você vai mudar a chave no seu cérebro para conseguir identificar de forma mais rápida possível o que é importante naquilo ali. E vai otimizar demais o seu tempo e sua produtividade. Então, não perca muito tempo fazendo mapa mental. Ah, tem que ficar bonitinho, meu desenho. Não, você tem que pôr um desenho ali personalizado seu. Se você vai fazer ele com software ou no papel, o software tem vários softwares aí no computador que você consegue agilizar bastante isso aí. Então, assim, não perca tempo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Epa, pausou aqui, vamos ver se está reconectando, voltou. Então, assim, mapas mentais é uma ferramenta de produtividade, onde você pode fazer tanto numa folha de papel normal à mão, como em softwares, né? E ela serve para mnemônico, entender de forma sistêmica, focar, né? E aí, privilegie, pessoal, a praticidade, a belezura do negócio. Esse negócio de tá bonito demais, tá muito desenhadinho e tudo mais, às vezes você perde muito tempo, mas o efeito prático é o mesmo. Tá? Se você fez um desenho esquisito, você vai lembrar do desenho esquisito na hora da prova. Se você fez um desenho todo coloridinho, você vai lembrar do desenho todo coloridinho no meio da prova. O efeito é praticamente o mesmo. Nós temos aqui, só que salientar um pouco que os mapas mentais eles têm 5 elementos importantes de se ter, que eu vou falar para vocês agora, que são os elementos essenciais do mapa mental. Ah, Breno, então quer dizer que se eu não usar esses 5 elementos não funciona? Calma.
Se você utilizar 4, funciona também, mas não é da mesma forma que 5, tá? Mas vamos lá, quais os 5 elementos que você tem que o mapa mental, que é necessário ter no mapa mental? Uma ideia central, né? As ramificações, lógico, você tem uma ideia central e as ramificações. Palavra-chave, pessoal, evite frases, você vai lembrar das palavras-chave. Lembra que vai ser uma memória fotográfica, né? Então, use e abuse de palavras-chave, imagens-chave, tá? E cores. Use no mínimo 3 cores, aí, 2, 3 cores, no mínimo. Não use, não sugiro. Por quê? Porque cor ajuda a identificar e separar o conteúdo de uma forma muito visual. Não sei se vocês veem lá no site da Globo.com. O esporte é verde, o vermelhinho é notícia, não tem? O azul. Quando você vê alguma notícia verde, você já sabe que é esporte. Se é vermelho, você já sabe que é alguma notícia mais relacionada à política e tudo mais. Entretenimento é laranja, se eu não me engano, azul é outro. Então, assim, cores identificam assuntos, identificam determinados assuntos e organizam o material. Certo? Então, vamos repetir, ó. Ideia central, ramificação, palavras-chave, imagens-chave e cores. Se um outro elemento desse não estiver presente, vai prejudicar um pouco, mas assim, tentem utilizar esses 5 elementos da melhor forma possível para os seus mapas mentais. Mas o mais importante, pessoal, é não perca tempo demais com isso. Praticidade é melhor do que beleza do negócio. Tá? Se você tem gente que às vezes não faz mapa mental porque acha que eu não tenho habilidade de desenho. Se você vai fazer no computador, facilitou, né? Você pega no software qualquer, você digitou lá, por exemplo, Congresso Nacional, aí você joga lá a imagem, Congresso Nacional, apareceu a imagem do Congresso, você dá copia a imagem, dá um Ctrl+C, Ctrl+V e joga lá no seu mapa. É bem fácil mesmo. E tem o mesmo efeito. Se você tem dificuldade de estudar pelo computador, imprime, mas assim, tem gente que acha que perde um pouco a questão do sentar a bunda na cadeira e gastar aquele tempo. Para mim, não. Eu entendo que tem o mesmo efeito. O negócio é visualizar imagens, palavras-chave, imagem-chave, ramificações ali, ideia central e cores, beleza? Na mentoria a gente dá mais detalhes, no nosso processo também a gente dá mais detalhes, mas com isso aqui já deu para vocês entenderem como funcionam as revisões. Então, pessoal, basicamente, o assunto que eu queria tratar com vocês hoje, que eu acho de extrema importância, que são as revisões, foram esses 5 elementos. Então, recapitulando, 5 tipos de revisão. Releitura ou visualização de uma segunda vez de um vídeo, por exemplo. Resumo, mapas mentais, revisão por questões e por áudio. Tá? Cada um tem sua peculiaridade, uma não anula a utilização da outra, tem momentos mais propícios para utilizar uma em detrimento de outra, né? Algumas vezes uma pode substituir a outra, às vezes o mapa mental pode substituir um resumo, por exemplo. E algumas são mais convenientes em outras etapas da sua vida, do seu estudo, da sua fase de concurso público, como iniciante, intermediário ou avançado. O tempo que você vai se dedicar a fazer esse tipo de revisão, e aí eu estou falando de releitura e tudo mais, vai depender do seu avanço na matéria. Quanto mais avançado, mais você vai estudar por revisões. Por quê? Porque isso é lógico, né, pessoal? Porque você já vai ter o material de revisão construído, você vai ter os mapas mentais construídos, seus resumos construídos, resumos por questões construídos, seu material de releitura bem grifado, com observações anotadas e tudo mais, e seus áudios gravados ali, que vai facilitar bastante a sua vida nos concursos, beleza? Pessoal, temos alguns minutinhos para tirar dúvidas. Temos dúvidas aí? Dicas excelentes, muito obrigado. Eu que agradeço a presença, Roberta. Muito obrigado por estar presente. Dica, pessoal, nossa mentoria gratuita do mês de abril não está mais disponível. Não sei se eu vou dar a mentoria gratuita de novo, mas tem lá no link da bio, tem um cadastro para uma lista de espera para a próxima mentoria, tá, pessoal? Então, se vocês tiverem interesse em se cadastrar na nossa lista de espera para ter um contato mais próximo comigo, para a gente conversar bastante e eu ser o seu mentor nessa caminhada tão difícil.
Eu ficaria muito feliz você me escolher para te ajudar na sua caminhada, beleza? Resumindo, para quem não me conhece, chegou no meio do caminho, não teve oportunidade de me apresentar, eu sou Breno Santos, eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, já passei em vários concursos, já trabalhei no Ministério Público Federal, como especialista em políticas públicas, passei em concurso da Previc e outros por aí. Já fui reprovado em vários também, então essa experiência negativa e positiva é importante para acelerar o seu caminho, né? Nem só de glórias vivem as pessoas que eu considero bem-sucedidas, né? Também fui subsecretário de Estado aqui do Rio de Janeiro, tive a honra de ser subsecretário de Estado, recebi o convite para trabalhar na área de controle, que é a minha especialidade, principalmente controle na área de saúde, organizações sociais, inclusive já escrevi algumas monografias sobre o tema. Também sou mestre e especialista em compliance pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha, então tenho alguma experiência nessa área de controle, que me ajudou a chegar em alguns cargos importantes aí na administração pública, e hoje eu sou mentor de concurso também, e que bom que vocês gostaram, espero que tenham gostado. E qual o link da bio? Quando você vai lá no meu perfil, no perfil do Materiais para Concursos, tem um link, você clica, aí tem vários linkzinhos, tem canal do YouTube, tem outros lá, você vai estar lá a lista de espera da mentoria, tá, Lidiane? Você vai achar lá. Como faço para ter prioridade sem ter que me cadastrar? Só para garantir mesmo. É porque é complicado, né? Porque depois a gente vai mandar e-mail pro pessoal avisando, né? Porque não dá para eu anotar todo mundo que tem interesse para na hora que surgir eu avisar, é difícil esse controle. Então, cadastrando, eu vou ter seu e-mail para quando tiver disponível a mentoria eu conseguir avisá-lo da melhor maneira possível, tá? Leandro Santana, qual é o link? Obrigado pelas dicas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Estou na mentoria, as dicas são muito boas mesmo. Obrigado, Lê. Ah, mas é opinião de irmã, né? Opinião de irmã tem seu viés. Mas a Letícia, ela é concursada, mas só que ela tá buscando outros concursos aí. Na verdade, a minha família toda é concursada. Meu pai foi concursado, aposentou. Meu irmão passou agora na Polícia Rodoviária Federal. A Letícia também, que é minha irmã, ela já é concursada, mas está buscando novos concursos aí, né? Ótimas dicas, obrigado. Vale muito a pena. Obrigado pelas dicas, valeu. Foi muito massa a aula. Eu que agradeço a presença de vocês, ótimas dicas. Qual o melhor método para quem vai iniciar os estudos agora? O melhor método é aprender a estudar. É aprender a aprender. E aí, não existe método milagroso, foi excelente a sua pergunta. Porque às vezes vão te vender, um método tal que é comprovado, que não sei o que lá. É comprovado com quem? Assim, é lógico que algumas coisas são padronizadas. Resolver questões, por exemplo. Isso aí é uma técnica, não é um método. Ela está inserida em um método, né? O método ele possui um passo a passo. Se eu te perguntar como é que faz um bolo, muitas pessoas vão ter várias receitas de bolos deliciosos, certo? E qual bolo é melhor que o outro? Não sei, mas a pessoa gosta mais de fazer aquele bolo ali. Agora eu te pergunto uma coisa, se você jogar todos os ingredientes numa forma, botar para assar, vai sair bolo ali? Não vai, né? Você tem que misturar, tem um determinado tempo, tem que esperar um determinado tempo X, numa temperatura Y. O forno tem que estar preparado a 180 graus, pré-aquecido por 10 a 15 minutos. Não pode abrir o forno nos próximos 25 minutos, tá vendo que eu sei fazer bolo, né, galera? Então, assim, tem várias receitas de bolo, né? Você tem que descobrir qual a sua. E aí, você tem que testar. Qual a melhor forma de fazer questão? Eu tenho vários métodos de resolver questão. Tem gente que se adapta melhor ao modo tradicional. Sentar a bunda na cadeira e ficar pensando e tal. Tem gente que se adapta ao método que eu acho interessante, que você ganha velocidade, faz 5 vezes mais questões que o seu concorrente, que é o de ler o enunciado, ler a resposta certa. Breno, então você nunca faz questão pensando e tal, simulando uma prova? Sim, isso aí é simulado. É outra técnica. Uma coisa é estudar por questões, outra coisa é fazer simulado. Tem diferença. Então eu diferencio isso em algumas fases do estudo. Tá? E da mesma forma que eu falei para você que eu acho interessante você ver o que mais cai em determinado assunto antes de estudá-lo,
Tem gente que já acha que você tem que fazer uma primeira leitura para se situar, para depois fazer na segunda leitura fazer um resumo. Quem estudou assim passa, quem estudou da forma que eu falei passa também. Você tem que ver que forma que você se adapta melhor. O interessante é você conhecer todas as ferramentas possíveis, né, ou quase todas, e ver o que funciona mais para você, né? Eu tenho uma metodologia de criação, de alocação de tempo de estudo que eu acho sensacional, que ela leva em consideração o tamanho da disciplina, o seu conhecimento na disciplina e a importância dela na prova, né? E ela é diretamente proporcional ao tempo alocado ao tamanho da disciplina, a importância dela na prova e inversamente proporcional ao conhecimento seu. À medida que você aumenta o seu conhecimento, você vai estudar menos a disciplina. Então eu criei uma fórmula e vários fatores que você joga ali, quanto tempo que você vai estudar por semana, e tem uma formulinha rápida que você consegue alocar e distribuir seu tempo de uma forma muito interessante. É tópico também da nossa mentoria. Se eu não me engano, eu dei uma aula gratuita sobre essa planilha também. Se eu não me engano, foi a aula 3, está no YouTube lá. Vou tirar ela do ar rapidamente, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, aproveita e corre lá para ver essa dica aí. Depois que você montou um cronograma, alocou seu tempo semanal, e esse gráfico e essa tabela ela é revisitada periodicamente, você vai montar o seu cronograma de estudo, seu plano de estudo, seu mapa de estudo diário, beleza? E aí é outra aula. Excelentes dicas, vamos ver aqui se tem mais. Por onde começa a estudar para a Receita Federal? Olha, Márcia, eu já abordei esse tema de estudar para um concurso só. Eu não vejo nada de errado. Eu só acho que eu sempre diferencio estudante de concurseiro. Concurseiro faz concursos. Se você for estudar para a área fiscal, eu te dou dica. Você pega os últimos editais, né? Eu não sei qual que é a sua formação, e você tem que fazer uma análise. Quanto que você tá, que nota você se dá em cada disciplina, que são as disciplinas base da Receita Federal, por exemplo, ou de carreiras fiscais, porque se você estuda só para a Receita Federal, você vai começar a estudar a legislação do IPI, do imposto de renda e não sei o que, tal, e aquilo ali é matéria muito densa, e vai estudar com uma certa antecedência, mas assim, às vezes você está prejudicando um pouco uma aprovação talvez numa Receita Estadual que às vezes paga tão bem ou até mais do que a Receita Federal. Então assim, depois a gente pode até bater um papo, manda um direct lá, mas basicamente você tem que ver os últimos editais, pega as matérias base, e aí eu sugiro que você, em vez de focar na Receita, foque na carreira da área fiscal, que tem várias receitas estaduais, municipais, que pagam muito bem, e tem... Porque tem gente que assim, não, meu sonho é ser da Receita Federal, beleza. Agora, se o seu sonho é trabalhar como auditor fiscal, mas independe do ente federativo, então eu aconselho você a abrir um pouco o leque, pegar as matérias base de todos eles, que é tributário, constitucional, administrativo, português, né? Direito comercial, tá caindo, civil, você vai ver quais são as matérias base e debruçar nelas primeiro, no primeiro momento. Então você vai garantir a sua base. Primeiro faz a base. Quando você garantiu a base, você parou de ser iniciante e já passou para o nível intermediário. Aí você vai começar a inserir no seu rol de matérias estudadas aquelas disciplinas de concursos próximos. Opa, saiu o ICMS do Rio Grande do Sul. Então vou estudar aqui legislação do ICMS do Estado. Aí você vai estudar a Lei Candir, vai estudar algumas leis, legislação básica, o CTN, Código Tributário, aquele negócio todo. E no momento que sair o edital, você vai pegar a parte específica, um pouquinho antes ali, entendeu? E aí você vai fazendo alocando de forma inteligente isso aí. Pessoal, já estamos esgotando aqui o nosso tempo de Instagram. A gente tem 1 hora, né? Já deu 21h58. Muito obrigado, pessoal, pela presença de todos vocês. Sugiro novamente que visitem o nosso link na bio, curtam, se inscrevam lá na nossa lista. E acompanhe a gente aqui semanalmente. Nós estamos fazendo aqui periodicamente aulas ao vivo. Tem também um cadastro para aulas ao vivo lá, que eu sempre aviso, tá, pessoal, de quando tem live. Eu estou fazendo normalmente às terças. Eu estava fazendo pela manhã, agora
começando a fazer à noite, vou definir um horário mais específico. Beleza? Muito obrigado pelo carinho de todos, grande abraço. Fui, vamos acelerando os estudos, galera. Abraço.